Olá, amigos. O que tem a ver a luta de Davi com Golias com odontologia? Vou te contar essa história. Há algum tempo, no ano retrasado, eu assisti um filme que tratava do tráfico infantil na Colômbia, chamado Sound of Freedom, Vozes da Liberdade, alguma coisa assim, que tratava de um assunto de duas crianças que foram traficadas, foram roubadas dos pais e foram levadas lá para o interior da selva da Colômbia para trabalhos forçados e tudo mais. E um policial, ele vai atrás, ele se condói dessa situação e vai atrás até conseguir buscar e tirar essas crianças do fundo do buraco, lá do meio da selva, onde se produzia drogas. Durante a sessão desse filme, eu comecei a ficar indignado com isso. E eu saí uma hora para ir ao toalete, e se vocês não sabem, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu estava indignado. E quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a fazer uma oração e falei para Deus assim: Senhor, eu queria que o Senhor me criasse oportunidade para eu matar esses traficantes, para eu matar esses bandidos. E no meu coração, Deus falou assim: sim, eu vou te criar esta oportunidade. Eu até estranhei, né? Converso com Deus, mas eu nunca achei que Deus ia me permitir matar. Daí eu mesmo fui pensando comigo, falei assim: mas como é que Deus vai permitir eu ir lá na selva e matar traficante de crianças, traficante de drogas, produtores, né, bandidos, dessa qualificação negativa? Mas fiquei com isso. Cheguei em casa depois da sessão de cinema, ainda com aquela indignação no coração, e me ajoelhei do lado da cama e orei e falei: tá bom, Senhor, o Senhor falou que vai me permitir fazer isso, mas como? Eu não sei mexer em arma, sei até dar um tiro com um revólver, mas eu não sei mexer nessas armas, nesses fuzis. Como que o Senhor vai fazer? Ele falou: deixa comigo. E eu peguei, adormeci, acordei bem cedinho para fazer o meu devocional e peguei, abri a Bíblia e abri bem na passagem de 2 Samuel, 1 Samuel, vou colocar aí para vocês, está aqui em cima, que fala sobre a luta de Davi e Golias. Para quem não sabia, Davi era o filho mais novo de uma família, de um pai Jessé, de uma família de vários irmãos, mais fortes, tal. E ele era pequenininho, franzino, e ele cuidava das ovelhas, ele era pastor de ovelhas. E Deus chegou e falou para que Samuel, o profeta, fosse lá e ungisse Davi como rei. E ele foi, houve um pequeno desajuste lá, porque Davi não estava, porque estava pastoreando as ovelhas, e até que se chamou Davi e o profeta ungiu Davi como rei de Israel. Mas até a unção e até ele assumir o reinado, isso demorou de 12 a 15 anos, o reinado de Israel. Mas depois, na vida cotidiana, estava havendo um problema de Israel contra os filisteus, e sempre houve, né, uma guerra lá entre eles, Israel com os filisteus, e o pai, os irmãos mais velhos de Davi estavam lá na frente de batalha. E o pai de Davi, Jessé, fez um fast food lá, né, umas farinhas, queijos e não sei o quê, e pediu para Davi levar para os irmãos dele na frente de trabalho, de batalha. E quando Davi foi levar isso daí, ele chegou lá e viu que no vale onde estava ocorrendo essa afronta, ainda não estavam na guerra, assim, no embate, mas estava afrontando. Surgia um gigante chamado Golias, um cara de 3 metros de altura, e ficava blasfemando, ficava lá desafiando: vocês não são de nada, o Deus de vocês não é de nada. E isso daí fez com que Davi se indignasse. Ele falou assim, foi lá para o rei Saul
e falou assim: quem é esse cara, esse incircunciso que fica blasfemando contra o Deus de Israel? Daí falaram: ele é o gigante Golias. Ele falou assim: deixa, falou para o rei Saul, pode deixar que eu vou matar o, o gigante Golias. Daí os irmãos vieram: o que é isso? Brigaram com ele. Imagina, você é um pastor de ovelhas, você é uma pessoa pequena, ele é um experiente de guerra, né? Um lutador já, malvado inclusive. Ele falou: não, deixa que eu vou. E Saul pegou e falou: então tá bom, então você vai, mas você vai vestir a minha armadura, que você não tem armadura. Então colocou a armadura nele, o capacete, a espada, que Davi nem conseguia, porque Saul era um cara grande, Davi era um cara pequeno. E ele não conseguia nem se movimentar, não conseguia andar com isso daí. Falou: não, eu com isso não vou conseguir, não conseguia levantar a espada, que pesava 35 quilos, alguma coisa assim. Ele falou: não, não vou com isso não, eu vou com a minha roupa mesmo, a roupa que ele se vestia diariamente, a roupa de pastor de ovelhas, a roupa que ele foi ungido. E desafiou, pegou lá pedrinhas lá do riacho, seixos redondos, e foi para cima e desafiou Golias, e foi para cima e matou Golias. Porque Davi via Golias, todos do exército israelense viam Davi como um gigante, mas Golias como um gigante, mas Davi via Golias como um incircunciso, um cara que afrontava ao Deus poderoso. E ele falou, quando ele enfrentou, ele correu para cima de Golias, ele falou: você vem para mim com toda a tua força, eu vou contra você com o poder do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Então ele venceu, deu uma pedrada em Golias, e Golias, na primeira pedrada, ele já caiu morto no chão, ele cortou a cabeça, como está nesse quadro aqui em cima de Caravaggio, e o quadro que eu coloquei na capa desse Reels. Cortou a cabeça e matou. E a partir disso Davi começou a crescer lá e acabou logo em seguida assumindo o reinado de fato. Mas o que isso falou para mim? Porque quando eu perguntava para Deus como que eu ia matar os bandidos, lá os traficantes de criança, Deus falou para mim: não, você vai que nem Davi, porque esses caras com que você se indigna tanto, fica tão indignado, eles são fortes, eles são bandidos, eles estão lá no meio da selva, e você vai com a roupa que você trabalha todo dia. Eu sou cirurgião dentista, os meus instrumentos não são espadas, armas, metralhadoras. Os meus instrumentos são instrumentais clínicos de odontologia. E logo em seguida havia na minha igreja, a Zion Church, a gente sempre tem missões lá. E tinha uma missão para Marajó, Ilha de Marajó, mas não naquela parte bela, né, do litoral do Atlântico, a parte do interior, como está mostrando nesse mapa aqui em cima. E a partir daí, todo o carnaval, eu comecei a ir para lá para vencer os bandidos, mas com a minha roupa, com a minha profissão. Então, isso Deus me ensinou, que com Ele a gente faz o que, no nível, na nossa área de atuação, a gente consegue vencer os bandidos. Mas, Ricardo, você venceu os bandidos? De certa forma, sim, porque a gente vai lá dar atenção a essa população carente, atenção à população que sofre, não só na minha área, eu vou tratar dos dentes das pessoas lá. Mas isso a gente vai levar amor, nós vamos levar a palavra de Deus, nós vamos levar educação também, para que essas pessoas entendam, como tem essa pulseirinha amarela que eu mostro aqui, que a gente distribui para as crianças lá. E a gente leva professores também que vão dar, psicólogos, e vão dar instrução, falar: olha, se alguém chamar os abusadores, tal, você mostra a pulseirinha, porque eles sabem que quem usa essa pulseirinha foi instruída e vai contar para os pais,
vai contar para a polícia, vai contar para as autoridades. Então, assim que a gente vence, a entrada nossa dentro desses ribeirinhos, das aldeias, das pequenas cidades, é com todo o nosso exército de médicos, dentistas, psicólogos e voluntários, né, pedagogos, que a gente vai ensinar e dar carinho e amor para essas pessoas. Aqui algumas fotos, né, como vocês estão vendo, da gente lá em Marajó. Então, qualquer informação a mais que vocês precisem, fale conosco, manda uma mensagem para a gente sobre essas missões. A gente tem missão para a África, temos para Marajó, temos para muitos lugares aqui no Brasil e fora do Brasil também. Fiquem com Deus.